E é isso que muda de design, é o brilho e a cor, né? Em termos de design é isso, e aí você tem o modelo M3 que é um pouquinho mais capado. Ó, já dá pra ouvir já, hein? Mal coloquei o jogo pra rodar aqui. Tá rolando já um barulhinho aqui, ó. Então, isso é um exemplo de como funciona muito bem a edição numa máquina como essa. E olha aí o novo MacBook Pro com tela de 14 polegadas na cor Space Black, o preto espacial. Aterrissando aqui na bancada do Loop Infinito pra gente fazer o nosso primeiro vídeo com as minhas primeiras impressões. Esse modelo aqui tem o novo chip M3 Pro, mas eu também vou comentar nesse vídeo sobre o M3 e o M3 Max. Então, roda a vinheta e vamos nessa! Os novos MacBooks Pro com os chips M3 foram lançados nesta semana lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz um bate-volta, dei um pulinho lá para trazer esse menino aqui pra gente fazer esse primeiro vídeo aqui com as minhas primeiras impressões e já começar os testes. Mas olha só, se você tá esperando para comprar ele aqui no Brasil, sabe que loja que é confiável? Pois é, a Go Imports, goimports.com.br, já tá rolando a pré-venda dos MacBooks M3, M3 Pro, M3 Max, lá na Go Imports, e tem cupom hoje aqui de R$500. Informações aí na descrição e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre comprar MacBooks na Go Imports. E a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre a cor do novo MacBook Pro, esse Space Black, né, o tal do preto espacial, que está substituindo o Space Gray, né, o cinza espacial, mas apenas nos modelos com chip M3 Pro. Então, se você pegar o M3 convencional, que não é Pro o chip, ele não vai ter essa opção de cor. E assim, não é exatamente preto, né? É um cinza mais escuro. Quando eu coloco aqui contra a luz, aí ele vai ficando mais escuro, né? Como eu fiz no comecinho ali do vídeo, né? Coloca assim, ó, meio que contra a luz aí, ó. Aí, se fosse assim o tempo todo, que nem ele tá agora, eu acho que seria bem mais legal. Mas essa cor, ó, ela reage muito à luz. Então não é exatamente preto, é um cinza escuro, um pouquinho mais do que o Space Gray. Quando eu coloco ele aqui assim, ó, dá pra ver o que é o preto de verdade no teclado, né? Então o teclado, ele continua sendo preto e aí a gente tem esse cinza aí que reage à luz, né? Com um tom um pouco mais escuro. Pra gente comparar, né, pra ter uma ideia, eu tenho aqui, ó, um modelo de 16 polegadas, que aí era o prata tradicional, ó. Eu vou colocar eles lado a lado aqui, ó. Aí dá pra ver a diferença. Então, é bem mais escuro do que o cinza convencional, sim. Mas não é aquele preto tipo Razer Blade, né? Eu ia falar a bateria, mas é difícil. A gente pode até dizer que é um preto com uma saturação mais leve, assim como o MacBook Air azul, né? Então, o azul, ele é azul, mas não é tão azul assim, né? Você tem que querer enxergar essa cor aqui nesse modelo. E quando a gente coloca eles lado a lado aqui também, ó, dá pra entender aí a diferença. Eu não vou falar que é um preto com uma saturação mais leve, porque preto não tem saturação, né? Preto é preto. Preto é ausência das cores. É zero saturação já. Então, gente, mas isso aí dá um debate. É CMYK ou RGB? Tudo isso pra dizer que eu gostei dessa cor, viu? Achei ela legal. Poderia ser mais escura, né? Como eu já comentei. Poderia ser assim, ó, o tempo todo. Mas achei bacana. É a minha cor favorita aí nesses novos modelos de MacBook Pro. Lembrando que é só acima do M3 Pro, porque é uma cor exclusiva para profissionais e você tem que pagar mais caro para você poder comprar essa cor. Se comprar o M3 básico, você não é profissional o bastante para ter a cor preto espacial. Coisas da Apple, né, gente? A gente já tá acostumado. 15 anos cobrindo esse negócio, é assim mesmo. E fora essa história da cor, nós não temos nenhuma diferença no design em relação à geração anterior nesse modelo aqui. Porque se você optar pelo modelo com chip M3, existe uma diferença. O M3 Pro e o M3 Max, de 14 polegadas, porque não tem M3 de 16 polegadas, eles têm aqui, ó, a conexão MagSafe, duas portas Thunderbolt 4, que também são USB 4.0, com a banda aí de 40 gigabits, e um conector P2 aí para fone de ouvido e microfone unificado. Do outro lado, a gente tem mais uma porta Thunderbolt USB 4, leitor de cartão SD e HDMI. Se você optar pelo chip M3 mais básico, aí você não tem essa terceira porta Thunderbolt e USB tipo C aqui desse lado, né? Aqui fica só
cartão SD e HDMI. E também no chip mais básico não é Thunderbolt 4, é Thunderbolt 3. M3 Pro, M3 Max, Thunderbolt 4, M3, Thunderbolt 3. Ainda é 40 gigabits de banda na porta, você tem USB 4.0, mas vai perder ali algumas características técnicas, tipo a banda do PCI Express, a alimentação. Esse é o tipo de coisa que para a maioria das pessoas não vai fazer diferença, mas é a mesquinharia da Apple, né? Para que isso? Isso mostra que o modelo com M3 ele é bem mais limitado do que os demais. Por exemplo, a questão de monitor externo, né? O M3 Pro suporta aí 2 telas externas até 6K 60 ou uma tela aí até 8K 60 também. O M3 Max é até 4 telas externas e o M3 normal, o de entrada, um monitor externo só até 6K 60 de resolução. Talvez isso impacte mais as pessoas do que essa limitação aí no Thunderbolt, né, que eu comentei. Mas enfim, né? E tem outra questão que não me desce, que é começar a vender o produto, né? Quando você entra lá no site da Apple, você tem o modelo de entrada, que aliás, pasmem os senhores, né? Aqui no Brasil, R$ 18.500 com apenas 8 GB de memória RAM. Tá certo que nessa plataforma não é exatamente memória RAM, né? A memória ali do SoC, do System on a Chip, que funciona diferente de uma memória de PC. Inclusive a Apple aí esses dias falou, né? Um executivo falou lá, não, então 8 GB no nosso MacBook equivale a 16 GB num PC. Só que não é bem assim, né? Até porque quando você trabalha com uma aplicação que precisa de mais memória, você vê que vai fazer falta ali na hora do uso. Ainda mais porque essa memória unificada também é usada como memória de vídeo, né? Para a GPU integrada que a gente tem aqui no SoC, né? Então, 8 GB, assim, para a maioria das pessoas, ok. Mas devia vir com pelo menos 12 ali de entrada, né? E aí o modelo que eu peguei é o modelo M3 Pro, o segundo tier, né? Quando você vai lá no site escolher. Você tem o M3 Pro com CPU de 11 núcleos, GPU de 14 núcleos, aí já 18 GB de memória, que é bem mais aceitável quando você está falando de uma máquina que chama MacBook Pro, para trabalhar. É bom ter memória, né? Eu escolhi esse modelo com 12 núcleos de CPU, 18 núcleos de GPU e também 1 TB de SSD. E eu venho usando já há algum tempo esse modelo aqui, que é um MacBook Pro com tela de 16 polegadas. Esse carinha aqui é o M2 Max, eu fiz um vídeo aqui nesse canal. Esse foi um MacBook que me estragou, né? Porque ele é muito bom, tem uma tela muito boa, um som muito legal e um chip que, quando você precisa de bateria, está fazendo trabalho leve, ele entrega uma autonomia que vai o dia inteiro, às vezes 2, 3 dias de uso. Mas quando você precisa de desempenho também, ele entrega no mesmo corpo, assim, relativamente compacto, né? Mas eu queria testar um modelo de 14 polegadas e, assim, o M2 Max, para mim, é um excesso, porque para trabalhar pesado, eu trabalho no PC, não no notebook. Então, eu queria testar esse modelo com o chip M3 Pro e acabei optando por esse carinha aqui. E tem uma última coisa que eu não posso deixar de falar, que é uma mudança em relação à geração anterior, que é o brilho da tela. Então nós temos aí uma promessa de um brilho até 20% superior. Mas para entender isso e por que olhando lado a lado você não percebe tanto a diferença, é preciso entender um termo de marketing que a Apple e várias fabricantes usam, que é Peak Brightness, que é pico de brilho. Então não é o brilho o tempo todo, é o brilho em determinados conteúdos que são exibidos aí e em algumas regiões da tela que você alcança esse brilho. Então antes o HDR vai até 1600 nits, o brilho normal sobe de 500 para 600 nits. Na prática, o que eu percebi aqui é que é como se fosse um stop a mais aqui de brilho, sabe? Ó, você tá indo aqui, beleza, é essa a diferença, ó. É isso que eu senti, comparando aí com o MacBook Pro M2, né, da geração anterior. Então, um brilho um pouquinho mais forte, e é isso que muda de design. É o brilho e a cor, né? Em termos de design é isso, e aí você tem o modelo M3 que é um pouquinho mais capado. E na tela a gente segue com o entalhe aqui em cima, né? Temos o notch, não mudou nada fora o brilho, né? Ainda é uma tela aí nesse modelo 14 polegadas, uma resolução equivalente ao 2K, é quebradinho ali, mas é 3024 por 1964 pixels. E também nós temos aí um refresh rate de 120 Hz, o que a Apple chama aí de ProMotion. E sobre a tecnologia da tela, a gente ainda tem aqui LCD com mini LED, mas desde a primeira geração eu comento que é um mini LED assim, comparável ao OLED, porque você tem
um nível de contraste excelente e a gente tem essa boa precisão de cores sem distorção, né? Que a gente vê aí em alguns notebooks com tela AMOLED, com tela OLED. Então, assim, em termos de qualidade da tela, vai ser legal quando eles migrarem para o OLED, mas hoje não tenho o que reclamar. E uma das coisas mais legais dessa tela é que ela já vem ali com algumas calibragens de fábrica que você pode alternar dependendo do trabalho que você está fazendo. Então aqui, ó, a gente já vem com ela em Apple XDR Display P3 1600 nits, 1600 é o pico, né, como eu já comentei. E aí você pode trocar para, por exemplo, você vai trabalhar com criação de vídeo, você pode botar aqui sRGB, né, Internet Web, e aí ela já calibra a tela, já ajusta o brilho fica fixo pro trabalho. Então, isso é muito legal porque é muito fácil, não precisa instalar software, você não precisa ficar calibrando, já vem aí com uma precisão de cores bem bacana. E isso é algo que você não tem no MacBook Air, né? Só nessa tela dos modelos Pro que a gente tem aí essa calibragem de cores e essa possibilidade de mudar rapidinho ali em cima. Claro que existem softwares que permitem fazer isso, né? Produtos que calibram a tela para você, mas é bacana que já sai de fábrica assim, né? E outra coisa que também é muito boa nesses MacBooks é a experiência de som, né? O de 16 polegadas é imbatível. Esse cara aqui tem a melhor caixa de som que eu já vi em um notebook. Também, né? São 6 falantes e uma potência, um grave, digno de caixa de som Bluetooth. É no mesmo nível, só que, ao contrário de caixa de som Bluetooth, traz uma nitidez e uma distinção nos sons que é o bastante para você trabalhar com áudio profissional nele. Então, você vai fazer uma mixagem, tacar um Pro Tools, ou na hora de editar um vídeo também, né? Você consegue ter uma distinção entre os instrumentos, entre a voz, para realmente mixar o negócio. O de 14 polegadas também são 6 falantes. A gente tem uma experiência de som muito boa aqui também, mas ela é um pouquinho inferior à do 16 polegadas, até pelo tamanho, né? Eu diria que perde um pouquinho no grave, mas mantém a nitidez do som, né? O nível de detalhe e o volume. Mas o outro você tem a sensação que é um pouco mais potente, né? Até porque são falantes maiores. Agora, falando aqui sobre o corpo dele, também não mudou nada, né? A gente tem aí o mesmo teclado que hoje tem uma profundidade de tecla que eu acho que é confortável. Eu tenho um problema com esse teclado que é o desgaste das teclas, né? Então, conforme você vai usando, a pintura, o acabamento fosco vai saindo muito rápido, aí vai ficando aquela tecla meio reflexiva, parece que tá oleosa, mas não, é só a pintura mesmo que se desfez com muita rapidez. E eu sigo usando sempre um protetorzinho de teclado. Então, esse daqui é o que eu uso hoje. Tem a furaçãozinha aqui do Touch ID também. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. Então, às vezes vocês veem alguns stories meu, alguma coisa que ele tá assim, é porque eu uso assim, porque eu prefiro usar assim do que ver ele desgastar muito rápido. E também, né, na hora de passar para frente depois, que é uma das vantagens do MacBook, ele não desvaloriza tanto quanto outros notebooks, e pelo corpo todo de alumínio também, se você cuidar bem, ele fica sempre com a aparência de novo, né? Então, eu sempre uso aí o protetor. E, por fim, o touchpad, que tem um tamanho bem grande, né? O que dá para fazer aqui de altura, eles fizeram. Não é aquele monstro que a gente tem no de 16 polegadas, que é quase essa altura aqui do teclado, mas é um touchpad muito bom com o Force Touch, né? Que é onde você toca, você aperta, você tem a simulação aí de um botão. E eu também acho que em notebooks, hoje, é a melhor experiência de touchpad do mercado, né? E ele é de vidro também, não desgasta, acho excelente. Deixa eu tirar o protetorzinho aqui pro resto do vídeo. Link na descrição. Tem outra coisa que tem um link na descrição também. Perdoem aqui o momento AliExpress do Will, mas eu consertei o Magic Mouse, porque eu não consigo. O Magic Mouse, ele é assim, ó, ele não tem ergonomia, você tem que pôr o cabo aqui atrás para carregar. Aí eu comprei esse acessório aqui, ó, que você coloca o Magic Mouse, ó, encaixa e olha que maravilha! Temos ergonomia, galera, dá para segurar ele melhor. Tem aqui, ó, carregamento sem fio, ó, MagSafe aqui atrás. Tem um vídeo lá no meu canal sobre esse acessório aqui para consertar o Magic Mouse. E também link na descrição. E antes de eu falar dos chips, que é o que mais interessa, o M3 Pro, o M3, o M3 Max, eu quero só falar sobre o tamanho, porque eu sei que muitas pessoas ficam em dúvida na hora de comprar um MacBook novo com relação ao tamanho do produto. E assim, existe uma diferença bem considerável aí no tamanho dele, de 16 polegadas para 14... Não consigo derrubar os dois aqui nesse momento. De 14 polegadas para 16 polegadas. Não tanto na espessura, mas se falar, é só 2 polegadas, mas faz uma diferença boa de espaço aí para você colocar na mochila para levar para lá e para cá e também para trabalhar, né? Na hora que você tem a tela maior, isso pode fazer uma diferença. E o peso
1 kg de diferença, né? O de 14 polegadas pesa aí 1,55 kg, né? 1,5 kg. E o de 16 polegadas chega a quase 2,5 kg, né? Então essa é a diferença. De espessura, a gente não tem tanta diferença assim, mas temos aí uma diferença no tamanho da bateria e também na recarga, na hora que você vai recarregar. Porque o modelo de 14 polegadas vem com esse carregador aqui, que é um carregador de 96 watts. Dependendo do que você comprar no site também, porque os modelos mais básicos vêm com um carregador ainda mais básico. Mas 14 polegadas carrega aí até 96 watts, e aí 16 polegadas tem um carregador um pouquinho mais parrudo, de 140 watts. Então existe uma diferença aí, dado o tamanho da bateria. E também a cor do cabo, mas aí varia de acordo com a cor do MacBook que você comprar. Então o antigo vem com cabo branco, e aí esse novo vem com um cabo preto, que ficou muito bonito. Esse cabo aqui com MagSafe na cor preta. E para mim isso aqui tinha que ser o padrão, independente da cor do produto. E já enrolei tudo aqui. Eu sou bom em enrolar, né, no vídeo. Então, entre esses dois modelos, nós temos aí essas diferenças. Eu acho que para a maioria das pessoas a tela vai ser o maior diferencial. Claro, tem o peso e o tamanho. Para mim não é a tela, é o som. Eu acho que a tela de 14 polegadas já é um tamanho legal para trabalhar. Você deixa o espaço menor ali dos elementos na tela e aí fica bem confortável. Mas o som para mim chama mais atenção do que a tela, porque a qualidade da tela é a mesma coisa, né? Só muda o tamanho, mas o som muda um pouco a qualidade no de 16 polegadas. E aí a gente tem o MacBook Air M2 também, né? Vamos falar do Air aqui também, agora que a gente está comparando aí o tamanho. Ele é 200 gramas mais leve do que o Pro de 14 polegadas e não tão menor em tamanho, mas ele é mais fino. Então, comparando aqui, dá para ver que aí a gente tem uma diferença na espessura maior, né, entre essas duas gerações aí. E o peso não é tão diferente assim, mas você sente que ele é menor e mais fino na hora de colocar ali, de guardar na mochila, se você tem uma mochila menor e tal. Mas aí você tem outra categoria de produto, né? Ele não é tanto para você trabalhar, apesar de que esse carinha aqui dá conta, viu? Esse M2 aqui com 8 GB edita vídeo em 4K no DaVinci, ó, que é uma maravilha. Também o DaVinci, né? Ele resolve. Vamos então falar dos chips que equipam esses MacBooks, o chip M3, o M3 Pro e o M3 Max. E o M3 Pro, ele é o menos empolgante dessa geração. Esse que eu escolhi é o mais... tá igual. No evento de lançamento desses MacBooks, quando a Apple mostrou o chip M3 Pro, ela não comparou com o M2 Pro, apenas com o M1 Pro, dizendo que ele é 20% mais rápido do que o M1 Pro. Ela fez isso com o M3 e com o M3 Max, mas o M3 Pro não tinha esse número. Isso porque ele não mudou quase nada em relação ao M2 Pro, né? O M2 Pro para o M1 Pro teve uma diferença de 16%. E aí, se do M3 Pro para o M1 Pro teve uma diferença de 20%, sobra aí uns 4% para falar de melhoria do M3 Pro para o M2 Pro, que é abaixo de 10%, é quase insignificante, né? Então é isso que os benchmarks e os testes que a gente já fez estão comprovando. Quando a gente pega modelos que tem mais ou menos a mesma quantidade de núcleos, porque tem essa também, né? Você tem que pegar aí... existem variações, né? Eles falam que até 12 núcleos, GPU de até 18 núcleos. Então, quando você pega um equivalente, é mais ou menos a mesma coisa. No caso do M3, a gente está vendo aí realmente uma melhoria de até 20% no desempenho, o que já é considerável. E o M3 Max é o mais legal, que a gente está vendo aí, dependendo do teste, até 50% a mais de desempenho em relação à geração anterior. Esse é o que eu estou mais empolgado aí para testar depois desse M3 Pro, para comparar com o M2 Max que eu venho usando aí há algum tempo. Dá para jogar já nesses caras, viu? Então vamos a alguns testes de desempenho aqui e benchmarks para ver o que esse carinha é capaz. 2 horas depois... Depois de rodar vários benchmarks aqui, eu comprovei aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente já esperava. O M3 Pro ele é muito parecido com o M2 Pro e também com o M2 Max em termos de CPU. Então vamos lá, primeiro resultado aqui, ó, Geekbench 6. Temos aí uma pontuação de 30.085 pontos no single core e 15.475 pontos no multicore. O que isso quer dizer? Bom, só comparando aí pra gente ter uma ideia, e esse é um comparativo com o M2 Pro, que tem a mesma
mesma contagem de núcleos. Ele também traz 12 núcleos de CPU. A gente vê aí no single core uma melhora até expressiva, né? Em torno de 12% a mais de desempenho. No multicore, porém, o ganho ele é mais comportado, né? 6% a mais de desempenho. Mas às vezes os resultados do Geekbench eles são meio estranhos. Então eu rodei também o Cinebench R23 e tá aí, ó, a pontuação. Então no single core 1.869 pontos e no multicore 15.080 pontos. E em relação à pontuação que o M2 Pro marcou nesse mesmo benchmark, a gente tem aí tanto em single core quanto multicore um acréscimo de 2% no desempenho. Então, como o Geekbench sugere, em algumas tarefas ele pode ter um desempenho ali de 10, 12% a mais em relação à geração anterior, mas em outros casos vai ser equivalente. Isso porque, na estrutura do chip, a gente teve uma mudança. Antes, no M2 Pro, nós tínhamos 8 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência, nesse modelo aí que é o mais potente, com 12 núcleos. Já no M3 Pro, a Apple trocou 2 núcleos de desempenho por 2 núcleos de eficiência. Então, são 6 de desempenho e 6 de eficiência. E os núcleos de desempenho, eles passam ali de 4 GHz, né? Chegam a 4.1 GHz mais ou menos, e os de eficiência oscilam aí entre 2.4 a 2.6 GHz. Então, só observando a frequência, claro que tem muito mais coisa envolvida, dá para entender ali que realmente os de desempenho fazem uma grande diferença nas tarefas que precisam de poder de fogo da CPU. Mas aí também a gente tem a evolução, né? Os 3 nanômetros, as CPUs, os núcleos novos são mais rápidos do que os antigos, mas como tira 2 de desempenho, põe 2 de eficiência, acaba ficando equivalente. Então, no caso do M3 Pro, igual à geração anterior, só observar, é claro, a contagem de núcleos da CPU, porque obviamente se você pegar um M3 Pro que tem mais núcleos do que um M2 Pro antigo, você vai ter essa variação maior aí no desempenho. E ainda sobre a CPU, no chip M3 de entrada, como não houve essa variação entre os tipos de núcleos, a gente vê aí uma diferença mais expressiva no desempenho, chegando aí até 20% em alguns casos. E isso também acontece no M3 Max, porque agora nós temos aí até 16 núcleos de CPU, o que abre uma distância maior do Pro para o Max em relação à geração anterior. O M2 Pro e o M2 Max, em termos de CPU, eles eram iguais, né? Eram 12 núcleos nos dois. Aí nessa geração agora, o M3 Max vai muito além e também traz aí com 4 núcleos a mais uma diferença ainda mais expressiva no desempenho. Se você escolher esse modelo, né, com o máximo de núcleos, porque quando a gente vai lá no site, o modelo que está listado, que tem um preço mais em conta, não é. Esses são os chips reaproveitados. É o chip que na fabricação lá deu ruim, eles desabilitam alguns núcleos e vende com um preço menos caro. Agora isso tudo é sobre CPU. Vamos agora falar da GPU. E nesse modelo aqui do M3 Pro, que é o mais potente, M3 Pro, a gente tem uma GPU com 18 núcleos, o que é um downgrade em relação ao M2 Pro, porque ele tinha até 19 núcleos na GPU. Então o modelo equivalente mais parrudo era 19, agora caiu para 18. E a gente vê a falta que esse núcleo de GPU faz no Geekbench 6, no teste que mede o poder de processamento gráfico. O M3 Pro marcou aí 78.944 pontos, enquanto o M2 Pro marcou 81.468 pontos, uma variação aí de 3% no desempenho. Então, mesmo os núcleos estando melhores nessa geração, né, litografia passou para os 3 nanômetros, etc., ainda assim, um núcleo faz diferença no desempenho. E é isso que o modelo Max ele traz a mais, né? São mais núcleos de desempenho. Então, por exemplo, nesse mesmo teste, eu rodei no M2 Max, que é o que eu tenho aqui hoje. Eu não tenho M3 Max para testar ainda, mas no M2 Max a gente teve aí um resultado de 138.480 pontos nesse mesmo teste, mas também é quase o dobro de núcleos de GPU. Passa de 18 para 38 núcleos de GPU no M2 Max, que vocês estão vendo nesse gráfico agora. Então, para encerrar esse papo dos benchmarks e passar uma visão geral dos 3 chips, o M3 ele é excelente para você que vai trabalhar com produtividade, tarefas mais básicas e não precisa de potencial gráfico. Você não precisa de muito processamento gráfico, você vai ter um desempenho legal na máquina. Só considera a questão dos 8 GB de RAM, talvez seja interessante pular para no mínimo 16 ali na hora da compra, se você usa aplicações que comem muita memória RAM. Se você usa, você sabe. Se você não sabe, provavelmente
provavelmente 8 GB vai te atender bem. Já o modelo M3 Pro, ele traz um pouquinho mais de desempenho em relação ao M3 e já traz um potencial gráfico um pouco mais avançado. É como se você tivesse uma GPU dedicada mais intermediária, digamos assim. Agora, o Max é sobre GPU. Para mim, o Max é para quem precisa de potencial gráfico, poder de processamento gráfico. Então, é como se você tivesse uma GPU dedicada, bem parruda, na máquina, que às vezes chega a rivalizar aí uma 4080 da NVIDIA, dependendo da tarefa que você está realizando. Até 4090, dependendo da tarefa, tá? É importante. E games também, viu? Dá para curtir uns jogos. Se o jogo que você gosta roda no Mac, o modelo Max também desempenha bem jogos. Eu já testei bastante, joguei bastante nele e funciona bem. Só um teclado que não é legal para jogar, né? Mas aí liga uns periféricos aí, já era. Agora, vamos falar de um teste prático, porque essa máquina aqui ela é uma maravilha para quem trabalha, por exemplo, com edição de vídeo. E aí eu tenho um teste que eu preparei aqui no DaVinci Resolve, que está super otimizado, para mostrar para vocês como é que é o desempenho numa tarefa real de um M3 Pro. Aliás, no corte do vídeo eu pus de volta isso aqui, ó. Nem esqueci de tirar. Por quê? O link está na descrição. Aqui eu tenho um projetinho que está rodando aí em 4K 60 com arquivos gravados com o DJI Mini 4 Pro, quando eu estive lá no Havaí no Snapdragon Summit. E assim, esses arquivos do drone, eles já vêm comprimidos e com HDR também, às vezes eles são meio chatinhos na reprodução, dependendo do editor que você coloca. Mas aqui eles estão rodando, ó, perfeitamente. Na hora da edição tá tudo muito suave e você percebe que tá suave quando você manda reproduzir, ó, de trás para frente, ó. Quando você rebobina a fita, pede um pouquinho mais aí do processamento. Então é assim que você sabe se tá fluindo bem aí a edição. E isso que vocês estão vendo aqui, 4K 60 com correção de cor também. Então, isso é um exemplo de como funciona muito bem a edição numa máquina como essa, que às vezes fala, mas não tem uma GPU dedicada, é só um SoC. Não, mas o poder de processamento aqui é real. E para mostrar isso, eu vou fazer um teste aqui também, ó, renderizando esse vídeo para vocês verem. Esse é um clipe rápido, mas eu vou colocar aqui para renderizar em 4K, 30 quadros por segundo, e aqui a gente vê o desempenho ó, em quadros por segundo. Então tá um pouquinho acima aí de 50 quadros por segundo. Terminou, né? Era um segmento rápido. Mas considerando que a gente tinha correção de cor ali também, né? Tá bem acima do real time, 30 quadros por segundo. Tá um resultado legal. Agora eu vou pegar um projetinho um pouco mais complexo pra gente avaliar essa edição de vídeo. Essa timeline aqui agora já tem 5 minutos de duração com múltiplas câmeras em 4K 30, né? Então já é um vídeo mais editadinho e finalizado aí do loop infinito. E vamos ver como é que vai ficar o render desse carinha aqui. E em 4K 30 a gente está aí com mais ou menos a mesma média de quadros por segundo do outro projeto, né? Então é uma faixa aí de 50 a 60 quadros por segundo, dependendo do clipe que ele está analisando e exportando ali, né? O segmento da linha do tempo. Lembrando que tem correção de cor, então já tem trilha sonora, tem mixagem de áudio. Esse já é um projetinho mais realista e também é uma outra coisa importante. Eu estou renderizando ele, ó. Isso tudo que vocês estão vendo de desempenho é na bateria. Não tem nada plugado e não tem ventoinha girando durante todo esse processamento de vídeo aqui. Se isso aqui fosse um notebook gamer, na hora que começasse a renderizar, já ia decolar o bagulho. Não que você não escute nunca a ventoinha dele. Se você for jogar ou se você for rodar alguma coisa mais pesada, ela existe, ela tá aí. Para jogos é igual um notebook gamer. Começa a fazer barulho normal. Mas eu já mostro isso para vocês. Antes, vamos comparar esse desempenho aí do M3 Pro com o M2 Max, só para entender o que acontece quando você tem mais GPUs nesses MacBooks. Num teste renderizando todo esse projeto de vídeo em 4K, com 5 minutos de duração, o M3 Pro terminou com uma média aí de 51 quadros por segundo, enquanto o M2 Max trabalhou com quase o dobro, né, 91 quadros por segundo, representando muito bem aquilo que a gente viu no Geekbench, no teste de computação gráfica. Agora, em 1080p, a diferença existe, mas ela não é tão grande quanto em 4K, né? A gente teve aí quase 160 quadros por segundo no M3 Pro e no M2 Max 233 quadros por segundo. Lembrando que o DaVinci ele é super otimizado, então quanto mais núcleos de GPU, quanto mais poder de processamento gráfico você tiver no computador, mais o software vai usar e entregar um resultado melhor. Eu queria que todos os softwares fossem otimizados. A Blackmagic realmente fez uma magia negra aí nessa história, né? Ainda pode falar magia negra ou não? Dá cancelamento. O nome da empresa é Blackmagic, porra.
E vale lembrar também que os chips M3, eles são os primeiros chips para Macs que trazem suporte nativo ao codec AV1, o que é excelente aí para criadores de conteúdo. Só que até o momento da gravação desse vídeo eu não consegui testar isso nem no OBS, nem no DaVinci, porque eles ainda não têm suporte, pelo menos nas versões de Mac. Ó, já dá pra ouvir já, hein? Mal coloquei o jogo pra rodar aqui, tá rolando já um barulhinho aqui, ó. Isso aí é pra quem fala que, mas MacBook não faz barulho. Não faz barulho os que não tem cooler. Os que tem cooler, quando você roda alguma coisa mais pesada, faz barulho sim, olha lá. E a título de curiosidade, dá pra curtir um joguinho também, viu? Tá certo que é um jogo que roda num motor gráfico de 2003, sei lá, mas World of Warcraft foi um dos primeiros jogos a ter suporte à plataforma Apple Silicon, né, rodando nativamente aí com a API com Metal. E, assim, dá pra se divertir a mais de 100 quadros por segundo numa boa. Claro que depende do conteúdo, do momento do jogo em que você está, mas dá pra curtir um joguinho sim. Aliás, agora, inclusive, que eu saí da cidade que tava mais lagado, ele até parou de fazer barulho, o Mac. Morreu. Agora vocês se virem aí pra arrumar outro tanque. Eu preciso terminar de gravar meu vídeo. Uma esquentadinha. O corpo do Mac fica meio quentinho depois de uma sessão de jogos. E marca de dedo pra todo lado também aqui, hein? Passando paninho o vídeo inteiro. Perdi o paninho aqui. Agora, aproveitando que eu rodei um jogo aqui, a bateria já começou a ir embora hard. Então o negócio é o seguinte, a bateria não mudou em relação à geração anterior, eles prometem aí até 22 horas de uso. E assim, na minha experiência, esses Macs com chip M1, M2, M3, você consegue extrair até mais de um dia de uso deles. Se você fazer um uso leve, na minha média é 10 a 15 horas. Então chegou num ponto que eu estava usando leve em casa o Mac e não carregava todo dia, né? Carregava uma vez a cada 2 ou 3 dias. Agora, se você faz um uso mais intenso, tipo aqui, ó, comecei a jogar ou tô renderizando vídeo, 3, 4 horas no máximo, não existe milagre. A hora que o chip começa a beber, começa a consumir muito, a bateria vai embora. Então, quando é um trabalho leve, que tá usando os núcleos de eficiência ali, beleza. Agora, pediu mais aí, tem que fazer, né? Vai embora. Então, para concluir as minhas primeiras impressões, um resumão. Então, nesse modelo específico com o chip M Pro, o M3 Pro, a gente não tem muitas diferenças em relação à geração anterior. É a cor que mudou e a tela que está um pouquinho, só um pouquinho mais brilhante. O resto é praticamente igual, o desempenho é praticamente o mesmo, né? Não teve muitas variações. E é isso. Esse é o modelo menos interessante dessa geração e é o que eu acabei pegando para fazer o primeiro vídeo. Mas depois eu vou trazer para vocês o M3, se der, mas o M3 Max é certeza. Agora, se você quer garantir o seu MacBook M3, M3 Pro, M3 Max antes de todo mundo aqui no Brasil e com R$500 de desconto, vai naquela que é confiável, a Go Imports, goimports.com.br. Sim, é confiável e lá na Go Imports já está rolando a pré-venda dos novos MacBooks Pro que acabaram de ser lançados lá nos Estados Unidos. Lembrando também que, comprando na Go Imports, você participa de um sorteio todos os meses e novembro e dezembro vai ser um iPhone 15 Pro de 128 GB. E para garantir os R$500 de desconto em toda a linha de MacBooks M3, o cupom é esse daí. Hoje é um pouquinho diferente, é Loop500M3. Loop500M3 válido aí até o final do mês de novembro para você garantir o seu MacBook M3 na pré-venda com R$500 de desconto na Go Imports. E apesar do nome Imports, que às vezes o pessoal pergunta, quando você compra na Go Imports, você está comprando um produto que já está aqui no Brasil. Então você não precisa se preocupar com imposto, com taxa, não. Chega tudo certinho na sua casa, com nota fiscal, bonitinho, sem dor de cabeça. Por quê? Porque é confiável. Então, goimports.com.br, usa o cupom LOOP500M3 e o link tá aí na descrição. Agradecimento aí a Go Imports, sempre parceira aqui do Loop Infinito, ajudando a trazer essas novidades em primeira mão aqui para vocês no canal. Então é isso aí, galera. Esse foi o meu vídeo sobre o novo MacBook Pro, hoje com o chip M3 Max. Não, M3 Pro. M3 Max eu espero poder trazer em breve aqui no canal também, assim como o M3. O que vocês acharam desse produto, desse vídeo? Deixa um comentário aí. Se você curtiu, se ajudou aí na sua escolha também, deixa um like para ajudar aqui o nosso trabalho, se inscreve, é claro, ativa o sininho e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!